Olá pessoal, eu sou Virginia Gerardi, mais uma vez estou aqui para conversarmos sobre o tema Excelência de A a Z. Hoje, inspirados pela letra F, falaremos do estágio de Flow. O que é o Flow? Flow foi desenvolvido como um conceito pela primeira vez por um autor psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é brilhante e é uma referência no tema da motivação intrínseca e trabalha com o conceito de flow, referendando aqueles momentos e estágios que nos encontramos frente a tarefas, das quais somos desafiados na proporção certa das nossas competências. Portanto, flow, segundo este autor, depende da nossa capacidade de se motivar frente a grandes desafios na proporção equilibrada de nossas capacidades, do nosso potencial de realização. Então, Csikszentmihalyi defende que quando nós conseguimos desenvolver e alcançar esse nível de estágio de concentração e foco, somos capazes de despertar níveis de criatividade profundos no nosso cérebro e que essa capacidade de concentração seria capaz de trazer resultados superiores de realizações, de percepções, de entregas. Pessoas que têm um alto nível de flow pressupõem que elas estão tão concentradas com a tarefa, com a atividade que elas estão desenvolvendo, que chega-se a ter a percepção de uma fusão entre aquele indivíduo com o que ele faz. Todos nós, em algum momento, já atingimos, já alcançamos o estágio de flow. É aquele momento em que você está tão extasiado, tão envolvido, tão motivado com um determinado desafio, que você esquece até de comer. Você se desliga do ambiente externo. Provavelmente, esse momento é um estágio de flow. Como podemos desenvolver o flow, já que esse estágio de concentração nos traz tantas entregas, tantas superações e podemos ter resultados tão bons? Primeiro é superar o desafio exatamente da concorrência de estímulos. A nossa sociedade atual, ela nos demanda muitas respostas ao mesmo tempo. Você está no telefone, tem que responder via e-mail, via WhatsApp. São tantos estímulos com redes sociais que não conseguimos nos concentrar em uma coisa de cada vez. Pois é, o flow requer essa concentração. Então, que estratégias nós podemos utilizar para alcançarmos com mais frequência o estágio de flow e sermos mais eficazes com as entregas que nós desejamos? Principalmente quando for necessário despertar novas respostas, sermos mais criativos. Primeiro, é preciso que você se conheça e saiba exatamente quais são as suas competências. Afinal de contas, os desafios que você enfrenta, eles precisam ser coerentes com a sua capacidade de entrega. O estágio de flow, em um primeiro momento, tem que ser desenvolvido a partir do equilíbrio entre o desafio que você deseja alcançar de superação. Uma tarefa tem que ser proporcional ao seu nível de desafio, o suficiente para te mobilizar o interesse com metas, com proposições que vão além do que te encontra na zona de conforto, mas também que te mobilizem capacidade de resposta. Porque se esse desafio for muito além da sua capacidade, também será fator de desmotivação. Um segundo componente importante para que você atinja o flow é o seu nível de autonomia na realização daquela tarefa.
Se você não tem muita autonomia, uma atividade te é passada por uma liderança, mas você o tempo inteiro depende da autorização para avançar nos estágios dessa tarefa, provavelmente também será uma tarefa que será de baixa geração de flow. Além disso, é importante que você tenha o controle dessas ações, então você tem que estar consciente da sua dedicação, do que você vai estar direcionando para que essa entrega aconteça. Então, tirar outros estímulos ao seu redor, eliminar a sua falta de concentração, focando em uma coisa de cada vez. Além disso, isso requer um esforço de dedicação e persistência, que em um primeiro momento vai ser difícil. Afinal de contas, criar novos hábitos pressupõe uma dedicação, uma persistência, uma insistência em prol daquele objetivo, daquela meta. Além desse passo, é importante que você tenha essa percepção de tempo diferente. Se você começar a fazer uma tarefa já criando um limite de tempo, ou seja, eu tenho só 5 minutos para poder ser criativo aqui, não vai funcionar. Então você tem que ter uma dedicação de tempo proporcional. Então, liberar a sua mente, ficar concentrado, pressupõe que você de fato vai priorizar aquela tarefa. Quem eu pensei em buscar como inspiração para que a gente pudesse trabalhar esse conceito do flow? Uma pessoa que eu pesquisei e que todos aqui conhecem com certeza é o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna descreveu uma sensação de flow quando ele estava falando sobre o momento em que ele estava superando o desafio de alcançar o pódio em uma corrida. Eu vou ler exatamente como ele escreveu essa sensação dele. Ele disse o seguinte: eu já estava na pole, primeiro por meio segundo, depois por 1 segundo, e eu continuei baixando. De repente, eu estava 2 segundos mais rápido do que o meu colega de equipe, Alain Prost, com o mesmo carro, e repentinamente eu percebi que já não estava mais pilotando o carro conscientemente. Eu estava pilotando por um tipo de instinto, como se eu estivesse em uma dimensão diferente. Foi como se eu estivesse em um túnel, não apenas o túnel do hotel do Grande Prêmio de Mônaco, famoso por possuir aquele túnel físico, mas todo o circuito era um túnel. Eu estava indo e indo cada vez mais e mais e mais rápido. Estava bem acima do limite, mas ainda capaz de entrar e de encontrar muito mais. Então eu acordei. O estágio de flow é um pouco disso, em que você está tão envolvido, é tão desafiador, o objetivo que você quer alcançar é um desejo tão forte que você elimina qualquer outro estágio de inconsciência. Você está inteiro na atividade. Pense sobre isso. Quanto do seu tempo você tem estado inteiro nas atividades que executa? A consciência ainda é um fator de grande diferencial e acredito que cada vez mais fará a diferença entre um profissional e um profissional criativo, um profissional que agrega valor ao que faz. Esse nível de consciência pressupõe você estar por inteiro, integral, naquela atividade, na tarefa, nas relações. Esteja inteiro com você mesmo e tenha muito sucesso. Um grande abraço. Até a próxima!